Como se tornar pompoarista? Querendo e conseguindo. Bem, geralmente quando dizem assim, com vocês, Eliane Santana, pompoarista profissional, geralmente as pessoas que conhecem a técnica do pompoarismo pensam assim, será que ela faz programa? Não, eu não faço programa, gente. Eu ganho a vida ministrando cursos online de pompoarismo, viajo pelo mundo inteiro através da internet com essa técnica ímpar e peculiar. Quando se trata de pompoarismo, geralmente dá um medo muito grande, porque as pessoas pensam logo, lascou, lá vem pornografia. Então calma, que eu vou te apresentar a técnica que restaurou a minha saúde íntima, que elevou a minha autoestima e que me fez ser poderosa na cama. Então eu te peço apenas 5 minutos do seu tempo, que eu prometo que vou corresponder às suas expectativas. Eu descobri que não importa se você é baixinha, se você é altinha, se você está casada, se você é solteira, se você é magra e se você é gordinha. Se você decidir que vai treinar o pompoarismo com carinho e com amor, em pouco tempo você pode se tornar uma mulher poderosa. Uma mulher que consegue levar qualquer homem à loucura com simples movimentos vaginais, que a fazem jorrar de prazer. Os homens passam a te respeitar por aquilo que você faz e a recompensa, ela vem com o tempo. Pode ser a nível de reconhecimento ou a nível amoroso. A nível de reconhecimento, se você fizer uma busca no Google, você vai ver que eu sou uma pompoarista muito, mas muito reconhecida. Tem um canal chamado Pompoarismo Certo no YouTube, que conta hoje com mais de 20.130 inscritos, uma fanpage com mais de 13.377 curtidas, um grupo fechado no Facebook onde eu reúno as minhas poderosas. Lá nós mulheres temos a liberdade de bater aquele papo calcinha que adoramos. E o melhor, macho não entra, é exclusivo para mulheres que querem aprender o pompoarismo. E a nível de amor, eu também não estou mal não. Atualmente eu estou namorando, sou amada, respeitada e elogiada pelo meu companheiro. E se diga de passagem, casamento à vista. Mas a minha vida nem sempre foi assim, esse mar de rosas. Eu já passei por maus bocados, fui traída por várias vezes e eu era a última a saber, viu? Bom, a minha história de vida amorosa começou aos meus 14 anos. Tá bem, eu sei que eu fui precoce, mas essa é a minha história de vida e eu não posso deixar de contá-la só porque sinto vergonha. Concorda comigo? Bom, gente, eu comecei o meu primeiro amor, o meu primeiro relacionamento aos 14 anos e essa relação foi muito longa. Nós ficamos juntos por mais de 7 anos e a nossa relação foi se desgastando muito. Eu era muito nova e ele já era um homem 15 anos mais velho que eu. Lógico que tudo isso, esse namoro, foi com o consentimento dos meus pais. Então, o que aconteceu? Apesar dele ser mais velho que eu não tinha maturidade para conduzir essa relação. E o que aconteceu? Ele encontrou outra pessoa mais experiente que eu, que atendia às expectativas dele, e eu não. E daí eu comecei a buscar formas de me aperfeiçoar para ver se eu conseguia manter essa relação ativa, porque na época eu gostava muito dele, primeiro namorado, primeiro beijo na boca, primeira relação sexual, então o meu mundo era ele. Eu fiquei totalmente perdida quando eu descobri que ele tinha outra pessoa. E como que eu descobri que ele tinha outra pessoa? Ele começou a chegar cada vez mais tarde na minha casa para me ver, não ficava nem 10, 15 minutos e já se retirava, já queria ir embora. Então eu comecei a desconfiar daquilo. Um certo dia, por acaso, eu acabei descobrindo mesmo de fato que eu estava sendo traída e o meu mundo desabou. Eu fui para o fundo do poço, fiquei muito triste, chorei pra caramba,
eu me senti a pior mulher do mundo, né? Porque nova, sem experiência, ele já é um homem maduro. Então, o que eu fiz? Como toda mulher que passa por essa situação, ela tem aquela vontade de resgatar esse relacionamento, ela quer a todo custo dar um jeito na situação. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu lembro que foi assim, eu estudava na época com 14 para 15 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu estava na sala de aula e ao lado tinha 2 colegas e eu ouvi a minha amiga falar para o rapaz a seguinte frase, não sai da minha cabeça. Ela disse assim, eu consigo prender como um cachorro, como uma cadela, né, no caso, prende o cachorro. Aí eu fiquei assim, nossa, mas como assim? Aí eu deixei eles, né, terminar a conversa lá. E logo após, no recreio, eu chamei ela no particular e perguntei. Aí ela falou pra mim, não, Eliane, é uma técnica, ela usou o termo bezerrinha, que era de você apertar. Nossa, aquilo não saiu mais da minha cabeça. E isso com 15 anos eu ouvi a primeira vez falar dessa técnica do pompoarismo. Então daí, quando eu cheguei em casa, na época não tinha toda, se eu não me engano ainda estava começando, poucas pessoas tinham internet, o acesso era bem restrito. E por este motivo, eu deixei um pouco de lado. Um belo dia, eu tive a oportunidade de me deparar com o computador. E na época eu tinha celular, mas celular não tinha, era aquela coisa de tijolão, né, que o pessoal chamava, os celulares e tal, há 15 anos atrás. Então, eu ia passando, exatamente por ironia do destino, eu acabei, em uma dessas idas, em busca atrás de teclar, para descobrir algo a mais a respeito do pompoarismo, eu ia passando aqui na minha cidade, em um determinado lugar e vi assim, aulas de pompoarismo. Bem discreto mesmo, assim, a pessoa só via se ela observasse bem, se ela não prestasse bem atenção, as letras não estavam bem destacadas, então eu digo que o pompoarismo caiu do céu mesmo para mim na minha vida. Tanto para mim, quanto hoje para milhares de mulheres que eu consigo ajudar ensinando essa técnica. Então, olhei, mas aí cadê? Muito nova, sem experiência, muito tímida, então eu não tive coragem de entrar, nem para pedir informação. Tudo bem, o tempo passou e isso 15 anos. Mas o pompoarismo me persegue, né? Me perseguiu. E quando eu completei 18 anos, lembrando que a partir desse momento que a minha amiga lá do colégio falou como que era mais ou menos, com o básicozinho que eu aprendi, eu nunca mais parei de praticar. Eu fui tentando praticar a técnica sozinha. E como eu não tinha curso, não tinha aulas particulares, não tinha nada de pompoarismo, eu estava treinando, fazendo tudo errado, só pelo que eu tinha visto. Porque a gente tem aquela velha mania de ver lá e querer fazer da sua forma, o que não funciona. E nessa eu me dei mal, viu? Então, olha só, o tempo passou e um dia eu fui convidada para uma festa. Nessa festa, eu, por coincidência ou não, volto a dizer, ironia do destino mesmo, eu acabei encontrando a professora. Lembra do outdoor que eu falei que eu vi lá, que as letras não eram tão nítidas e tal? A dita professora estava lá, a Flávia. Então, eu fui apresentada a Flávia pela minha colega que me convidou para a festa e convidou a Flávia também. E nisso eu, vou aproveitar que estou mais desinibida, aproveitar o momento aqui, vou conversar com ela, né? Aí eu fui lá.
chamei ela e perguntei, Flávia, tal, tímida pra caramba, como que funciona? Aí ela, não, Eliane, faz assim. Ela me explicou o que que era, né? Ela falou que o pompoarismo era os movimentos vaginais, que a mulher tinha que fortalecer o canal. E acabei ali mesmo, naquele momento, combinando aulas particulares com ela. E foi o que eu fiz. Terminou a festa, marquei e fui fazer as aulas com a Flávia. Sou muito grata à Flávia pelos ensinamentos que ela me fez. Mas até aí eu já tinha feito cagada demais. Gente, como eu fiz coisa errada. Acabei usando acessórios de forma errada, que eu não podia fazer isso. E por este motivo, inclusive, de ter usado os acessórios de forma errada, eu tive que suspendê-los a pedido médico. E foi aí que eu descobri, nessa época já a internet já estava no auge, era assim, quase todo mundo já tinha um computador. Então, o meu pai comprou um computador e, nossa, a minha maior felicidade quando ele chegou com esse computador, porque eu falei, agora eu vou aprender. E daí eu fui pesquisar e descobri que existia uma forma de você trabalhar o pompoarismo sem precisar usar os acessórios. E neste período, entre 15 e 18, eu fiz muita coisa errada, né? Então, a partir dos 18, foi que eu passei a pesquisar mais sobre o pompoarismo e acabei descobrindo que a musculatura pélvica, ela é estriada. Sabe aquele peitoral do homem que ele faz aquele movimento assim, fica mexendo o peitoral? Então, como que é feito aquilo? Já parou para pensar um pouquinho como que funciona aquilo ali? Então, com a vagina é da mesma forma. Você envia o estímulo e ela vai se movimentar. E daí ela faz o que você quer. Basta você ter consciência do que você está fazendo. Não é só dizer, vai lá, mexe. Não, você tem que ter consciência. Então, eu uni o meu conhecimento que eu tinha aprendido com os ensinamentos da Flávia e acabei me dando bem no pompoarismo. Por quê? Porque eu acabei desenvolvendo técnicas de movimentos que hoje fazem o maior sucesso. E daí eu engravidei da minha filha. E veja só, o que é a mulher quando ela é apaixonada? Mesmo com todas essas traições, por isso eu falei que fui traída várias vezes, eu não deixei o meu parceiro quando eu descobri. Eu busquei novas formas. Mas aí o que acontece? O pompoarismo, ele me deixou tão, mas tão poderosa no sentido de me sentir bem, no sentido de me valorizar. A minha cabeça mudou muito e quando eu percebi que era ele a vingança, quando eu percebi que ele estava se envolvendo por causa do pompoarismo, devido ter desgastado tantas mentiras, tanto me enrolar, até para casamento mesmo. Aliás, eu quero aproveitar aqui, né, e falar sobre isso também. Se o homem está enrolando demais, cai fora, arruma outro, porque não vale a pena você ficar esperando. Ainda corre o risco de acontecer o que aconteceu comigo também. Me deixou e foi morar com a outra, mas aí a culpa foi minha também. E depois de um certo tempo, eu acho que ele começou a lembrar, ou a outra não fazia o pompoarismo, e ele queria voltar, mas aí eu já não queria mais, já estava com outra pessoa, e feliz. Não deu certo por outros motivos não sexuais, mas enfim, é isso. E o pompoarismo, ele realmente é maravilhoso, porque te faz se tornar poderosa. Você passa a ter aquele domínio sobre o teu parceiro. A primeira dica que eu dou para vocês é:
Nunca perca a oportunidade de aprender o pompoarismo. Não, é sério. Se você não aprender nessas chifradas que a vida pode te dar, o boss conhece alguém que pratica e aí já era. A outra leva vantagem. E como este é um congresso de transformação, eu vou dar uma dica para vocês. Que o grande lance, sem dúvida alguma, que nós mulheres temos que aprender para nos projetarmos como poderosa é a ideia de fazer a diferença. Os homens nos compram pelo valor com que nós nos vendemos. Se você é uma mulher que não se cuida, que não se valoriza, os homens te tratam de forma negativa. Agora, se você é uma mulher que se valoriza, que se cuida, os homens te valorizam muito mais. E nós mulheres, geralmente, temos um probleminha que é o da baixa autoestima. Tipo assim, eu tô larga. Nossa, tem coisa que assusta mais uma mulher que isso? Não, né? Nunca tive orgasmos com penetração. A mulher até pensa que não existe o tal do ponto G, não é verdade? Então agora você vai descobrir o que de fato é o pompoarismo. Pompoar é a ambição de muitas e a realização de poucas. Primeiro eu quero falar sobre a importância do pompoarismo. Você acha que o pompoarismo é importante para a sua vida? Talvez você ainda não o conheça, mas logo após essa palestra você poderá tirar conclusões. Tem muita gente que diz assim, não, pompoar não é importante. O importante é fazer gostoso. Eu quero saber se você tem queda de útero, se você tem incontinência urinária, se você tem a bexiga baixa, se você tem falta de lubrificação, se você nunca gozou na vida e se você se sente larga. E que se sabendo de tudo isso, ainda acha que o pompoarismo não é importante. Pompoar é importante sim. Segundo o Portal Terra, um dos maiores portais de notícia do Brasil, foi feito um estudo encomendado por sex shops na Inglaterra que detectou que 80% das mulheres não atingem os orgasmos durante a relação sexual. Se a falta de um períneo forte está destruindo famílias, colocando sua saúde e até o seu casamento em risco, ele é importante sim. Só que nós crescemos em uma cultura que afirma que não, e que se você gosta de sexo, algo está errado com você. O pompoarismo não ocorre por acaso, é simples, mas não é fácil. Se eu lhe perguntasse o que é pompoarismo, você teria uma resposta diferente de outra pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem uma definição. É sugar, massagear, travar, expulsar e morder o órgão do parceiro com a perereca. É a mulher bezerrinha, né? Aquela mulher que é apertadinha. Então eu vou estabelecer uma definição para a gente trabalhar aqui, tá? O pompoarismo é a respiração da vagina. Não é um jogo de palavras. O pompoarismo é um movimento em ondas dentro do canal causada pelas contrações. As técnicas do pompoarismo são sugar, travar, expulsar e massagear. Existem habilidades que você desenvolve aplicando tudo isso no órgão sexual masculino, como por exemplo, retardar o orgasmo dele e manter a ereção. Para você se tornar pompoarista, você não precisa de mais nada, basta usar o que você tem, a sua vagina e a sua respiração. Só que, infelizmente, confundem muito o pompoarismo com exercícios de Kegel. E dessa forma, a mulher passa pelo pompoarismo como se fosse um gato passando pelo telhado de um zinco quente, só sente o calorzinho. E por que isso acontece? Os exercícios de Kegel são aqueles exercícios que você usa acessórios. E o pompoarismo verdadeiramente apenas com estímulos mentais, através do sistema nervoso central, você consegue movimentar essa musculatura, sem a necessidade de usar acessórios. Porém, se você usar o acessório, você tem que conciliar com a técnica mental das contrações, porque somente os acessórios não fará de você pompoarista.
São duas coisas bem diferentes e que é importante você saber isso também. Por isso, muitas mulheres usam o acessório por anos a fio, que aconteceu comigo. Não estou falando de você não, eu estou falando de mim mesma. Usava de forma errada e nada acontecia. Por quê? Porque não é somente colocar o acessório lá dentro. Você precisa trabalhar com as contrações indo de fora para dentro, de dentro para fora. Dessa forma é que você consegue aplicar todas as técnicas do pompoarismo. As contrações certas, feitas em pontos estratégicos, fazem a grande diferença. Não interessa quão boa você seja, você pode melhorar. Você pode criar memórias musculares da mesma forma que você cria memórias mentais, executando de 3.000 a 5.000 repetições de exercícios focados no seu objetivo e feitos com a parte que você quer fortalecer. E quando você cria memórias, a musculatura pélvica fica muito mais fácil de manifestar. Nós somos animais linguísticos e através da linguagem nós somos capazes de transcender, ou seja, começar de novo. Não interessa quantos parceiros sexuais você já teve na vida, quantos partos você já teve e muito menos havia. Não interessa se você é jovem ou de idade mais avançada. Não interessa o que aconteceu com você. Você pode começar de novo. E foi isso que eu fiz. Eu comecei do zero. Depois que eu vi que eu tinha feito tudo errado, que eu aprendi as técnicas corretas com a Flávia, eu resolvi começar do zero e colocar tudo em prática de novo, seguindo algumas orientações dela, aliando a tudo que eu descobri a respeito de PNL, pompoarismo, os músculos mexendo, músculo estriado, comandos mentais, pensamentos. Então, eu acabei descobrindo muitas coisas. E eu vou te ensinar agora. Se você quiser aprender o que eu vou te ensinar com mais afinco, no final dessa palestra, eu vou te dar os acessos, te falar aonde você pode me encontrar, para você ter mais detalhes. Mas se você praticar o que eu vou te falar agora, já vai fazer uma grande diferença na sua vida, de imediato. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar com o pompoarismo, eu tive que educar a minha respiração. Porque eu contraía, tentava movimentar, e nada dava certo, porque eu só fazia errado. Por exemplo, eu respirava e fazia isso aqui, o levantamento do ombro. E isso não pode ser feito, porque se você levanta o ombro, significa que a tua respiração não está correta. O correto é... Percebeu a diferença? Eu vou fazer de novo. Sempre que você for contrair, tá? Qualquer contração que você for fazer do pompoarismo, se você está fechando o canal, você tem que... Quando você libera a contração, você volta. Se você passar a usar isso, você vai ver uma grande diferença nas suas contrações. Elas vão ficar mais potentes. E eu acabei descobrindo isso meio que por acaso. Sério mesmo, porque existe aí, né, na internet, muitas coisas falando a respeito da respiração diafragmática, mas aliada ao pompoarismo, não. E um certo dia, eu assisti uma reportagem no Fantástico falando da respiração. E eu vi que as mulheres estavam sentadas na reportagem e elas inalavam. E eu observei a barriga, que a barriga esquiava. E eu fui tentar fazer isso. E quando eu fiz isso, eu observei que fechou. Aí eu, não acredito. Achei os caminhos das pedras aqui. Então eu comecei a fazer isso, da respiração. Depois,
de treina respiração, respiração, eu acabei descobrindo outra técnica mais fácil ainda que eu vou contar para você agora. Gente, é incrível como que uma coisa vai puxando a outra. E foi assim que eu descobri que o pompoarismo é trabalhado de fora para dentro. Porque eu fiz, deu certo, se dá certo comigo e já deu certo com outras pessoas, esse é o caminho. Então, quando eu fiz essa questão da respiração e tal, eu descobri que quanto mais eu fazia, mais forte o meu períneo ficava. A respiração. A respiração sozinha, por si só, ela já é um exercício, porque ela vai trabalhando a musculatura. Detalhe, ela só trabalha a musculatura se você tiver essa consciência, esse ligamento. Por quê? Porque se você não fizer enviando o estímulo, você não vai conseguir. E como que é esse estímulo que eu quero dizer, que eu estou tentando explicar para você? É o simples fato de você ter consciência que se você estiver respirando e prestando atenção no que está acontecendo dentro do seu canal, vai fluir. Faça o teste que você vai ver que realmente é assim. Então, eu descobri que a minha uretra, ela estava se fechando também com a respiração. Eu começava a contrair, era assim muito engraçado, porque eu começava a contrair e eu sentia tipo uma fadiga, uma cosquinha, né? Ah, o que tá acontecendo? Aí eu começava a contrair e parava. Falei, não, esse trem aqui não tá certo não, tá errado esse negócio. Aí começava de novo. Mas aí eu observei que foi me dando uma excitação tão grande, mas tão grande, e eu fui ficando lubrificada. E eu lembrei que eu já tinha visto, estudado, que o pompoarismo, ele aumenta a irrigação sanguínea da região ali do nosso períneo. E eu, nossa, isso é sinal que tá funcionando. E daí eu não parei mais. Respirava, e aí a contração da uretra, que é o canalzinho do xixi, ela foi ficando cada vez mais nítida para mim. Eu passei a identificar com muita facilidade essas contrações da uretra, devido à respiração. Nossa, eu perdi a conta das vezes que antes da respiração eu tentava contrair essa uretra e não conseguia de forma alguma. Eu cheguei até a pensar que eu não tinha uretra, é engraçado, mas eu cheguei a pensar nisso, viu? Depois dessa descoberta da respiração, da uretra, eu resolvi testar o que ia acontecer se eu voltasse a usar acessórios. Já unindo, né, o que eu tinha aprendido com as técnicas que a Flávia me ensinou. E também com as técnicas que eu tinha desenvolvido. Então, o que eu fiz? O primeiro acessório que eu usei foi esse aqui, que é o pezinho. E eu lembro que eu não sabia qual que era o jeito certo de usar esse peso. Então, eu comprei um kit desses pezinhos e fui introduzindo dentro do meu canal. Eu fazia assim, eu colocava dentro do meio do canal e tentava caminhar para ver se ele ia escorregar ou não. O que eu descobri? Que todos ficavam paradinhos lá dentro. E quando isso acontece, significa que a força da musculatura já está mais forte que o pezinho. Então, eu descobri que esse acessório para mim já não servia mais. Porque se eu colocasse e ele descesse, significava que o meu períneo estava fraco para ele, né? Então, ele só vai até 70 gramas, então para mim já não servia mais. Então, eu descartei esse acessório e passei a usar a B1A, que são essas bolas aqui. Então, como que eu usava ela? Nossa, de cara, assusta, né? Porque você olha, não cabe não, mas cabe sim. Mas no começo eu ficava com medo, gente, é hilário. Eu colocava assim a bola e ficava, não cabe. Colocava uma, colocava outra, não vai.
mas aí eu ia empurrando com o dedo, porque lá dentro é incrível. Lá dentro tem assim uma elasticidade que você fica boba, porque a intenção também é exatamente essa, esticar e relaxar a tua musculatura. Porque veja bem, se lá dentro cabe o órgão que é bem de espessura e tamanho maior, então isso aqui é moleza, isso aqui é brinquedo. Geralmente é medo mesmo que eu tinha. E o maior medo que eu tinha era de colocar e não sair. Mas tem essa alcinha aqui que você coloca e qualquer coisa, se não sair é só ficar de cócaras, que ela sai facilmente se você puxar por essa cordinha. Então, o primeiro exercício que eu fiz, já que eu tava com a respiração legal, eu tava com a uretra bacana também, que eu já percebi, eu ia fazer xixi, gente, ficava como se fosse chuveirinho. Você percebe que a pressão é outra, tá bem mais apertadinho, né? Então, eu colocava lá e acontecia isso. E eu, opa, agora tá bom. E, detalhe, todas as vezes que eu ia ter relação sexual, eu fiquei com mania, né? Eu começava a contrair a uretra e eu percebi que eu ficava com muito mais tesão quando eu fazia isso. Voltando para BOA, eu introduzia todas dentro do meu canal. E aí eu trancava a entrada do meu canal e ficava puxando essa cordinha, ó, mantendo. Vamos supor, né, faz de conta que isso aqui tudo tá dentro do canal. Aí aqui entrou, eu fechei o canal e eu fazia isso, eu ficava fazendo cabo de força com o canal. Gente, vocês não têm noção do que isso faz de bom para a mulher. Na primeira semana, eu lembro que eu gostava de ficar brincando, o meu namorado ficava tentando introduzir e eu fechava. Eu lembrava, olha aí a importância do mental, de você sempre lembrar e estimular, envia, porque isso é PNL. Você está simulando imagética mental também. Você vai reproduzir o movimento como se você estivesse treinando. Então, eu lembro que eu fechava os olhos, porque quando você fecha os olhos, você passa a ver mais nitidamente. E eu fechava e ficava imaginando. Então, ele tentava introduzir, ele não conseguia. Ele só introduzia quando eu relaxava. E aí ele conseguia colocar. É uma brincadeira deliciosa, porque você vai se sentir a mulher mais poderosa do mundo e ele vai ficar encantado com esse joguinho de entra ou não entra. Os homens gostam muito disso. Então, eu fazia isso para fortalecer. E ao mesmo tempo também, porque quando você puxa aqui a cordinha, a outra musculatura que está aqui dentro do canal, que parece costelinhas, tá? É só um exemplo para você ter noção de mais ou menos como é a musculatura. Trabalha dentro do canal também. Nossa, eu perdia a conta das vezes que eu fazia isso por dia. Mas depois eu passei a praticar apenas 20 vezes por dia. Eu tirava um tempinho, mais ou menos 1 hora, e ia praticar os meus exercícios. É óbvio que com o tempo você vai criando novas técnicas, até pessoais mesmo. Você vai desenvolvendo e você mesmo faz uma adaptação de todos os seus exercícios de acordo com o que você vai aprendendo e evoluindo também. Então eu estava literalmente viciada em treinar o pompoarismo, em praticar o pompoarismo. E o que eu fiz? Eu comprei um colar tailandês. Por quê? Para me lembrar que eu tinha um canal vaginal e que eu precisava estar sempre contraindo ele. Então eu introduzia ele e usava no máximo até 45 minutos por dia. Eu não fazia nenhuma contração de forma consciente, mas eu creio e acredito que ele por si só trabalhava na época, porque eu notei nítida diferença. Eu notava que o meu canal vaginal queria abraçar esse acessório. Então foi muito bom para o meu desenvolvimento usar o colar tailandês. É óbvio também que depois eu desenvolvi outras técnicas para estar usando ele, mas eu indico quem quiser usar
pode usar, porque realmente é muito bom esse colarzinho aqui. Outro dia eu tava pensando assim, como é viciante praticar o pompoarismo. Depois que você cria a memória muscular, que você passa a contrair certa quantidade de vezes por dia, você vai observando muitas mudanças. Então, o que eu notei? Eu notei que eu fazia as contrações, porém as contrações elas estavam meio que devagar. Então, eu tive a seguinte ideia. Esse acessório aqui, que é o Bullet, ele vibra bem rapidinho, né? Então, inicialmente, isso aqui é um vibrador para você colocar sobre o clítoris e estimular. Mas aí, o que eu fiz? Como ele vibra, eu tive a ideia, né, de colocar ele dentro do meu canal, colocar ele para ligar e ele ficava fazendo as vibrações. E quando eu tirava ele do canal, no começo eu comecei usando por 30 minutos. Então, quando eu tirava, eu observei que a minha musculatura ela ficava contraindo bem rápido, como se fosse as vibrações. Ficava contraindo rapidão. E eu notei que quando você vai fazer no parceiro as contrações, acaba ficando rápido também. O que te dá, o que é muito bom, porque, por exemplo, você tá lá na hora H, vai, não vai, vai, não vai, e de repente o parceiro tá com vontade de ejacular. Se você tem a habilidade de fazer essa contração rápida, você vai ser bem ágil no momento de apertar a glande dele e a base para impedir que ele ejacule, né? Então, quero aproveitar aqui também e te ensinar como que você vai saber se ele vai ejacular ou não. Porque esse acessório, o Bullet, ele também te dá essa sensibilidade de notar qualquer tremidinha que o parceiro der no órgão. Porque quando o homem está perto de ejacular, fica latejando e qualquer pompoarista profissional, ela se introduziu, ela tem essa habilidade nítida de saber se ele vai ejacular ou não. Então, além de te dar essa habilidade de contrair rápido, o Bullet te dá essa opção de você saber se ele vai ejacular quando ele está perto de ejacular ou não. Então, com esse acessório, eu passei a fazer isso. E fora as outras habilidades do pompoarismo, massagear, sugar. Então, existe técnicas também que você pode desenvolver. Se você está fazendo o pompoarismo lá e tiver uma ideia na cabeça, acate aquela ideia, porque geralmente o que vem é algo divino, do céu, alguma mensagem que está chegando para você. Então, você pode desenvolver suas habilidades, criar novas formas de praticar o pompoarismo, óbvio, cuidando sempre para não se prejudicar. E o pompoarismo, ele tem realmente mudado e transformado a minha vida. Eu tinha o útero baixo, nunca tive infecção de urina, assim, grave. As 2 vezes que eu tive infecção de urina foi durante a minha gestação, nas minhas 2 gravidez dos meus 2 filhos, Vitor e Yasmin. E o pompoarismo me ajudou muito, porque na gravidez é um período que você está muito sensível. E eu praticava muito o pompoarismo quando eu estava grávida, sem acessórios e sem fazer o movimento de expulsão, porque não pode, principalmente no início da gestação. Então, eu fazia muito. Eu contraía, soltava. Contraía, soltava. Contraía, soltava. E me ajudou muito, salvou a minha vida. Suspendeu o meu útero. Eu lembro que eu introduzi o dedo, eu tocava com muita facilidade mesmo. Eu tinha até a percepção, assim, de que o meu útero estava não saindo, assim, né? Mas eu tocava com muita facilidade no colo do meu útero. E hoje, quase que eu não consigo tocar mesmo.
Às vezes eu procuro tocar porque eu preciso ter esse reconhecimento no meu canal. E a melhor sensação do mundo para uma mulher é ela saber e sentir e comprovar que ela é apertadinha, que ela é mais lubrificada. Depois que eu suspendi o meu útero, a minha vida mudou completamente, porque em toda a penetração, além de muito seca, que eu não tinha muita lubrificação, eu sentia tocando no colo do meu útero. Por 2 vezes aconteceu que sangrou, eu me senti péssima, fiquei muito mal. Fiquei 2 dias até quase sem levantar da cama de tanta dor que eu sentia. Me deu febre. Então foi algo realmente muito constrangedor e difícil para mim. Mas hoje eu posso te afirmar que eu sou uma mulher feliz e realizada na minha vida sexual, na minha vida amorosa, e eu desejo para você o mesmo. Até o dobro da felicidade que eu sinto em ser pompoarista, porque toda mulher precisa. As minhas menstruações vinham de 5 a 8 dias, reduziu para 2 dias, porque as contrações estimulam o endométrio, você acaba liberando o sangue mais rápido, não é um método contraindicado. Se você está grávida, facilita no parto. Então, eu só tenho coisas boas para falar do pompoarismo. Eu desejo do fundo do meu coração que tudo que o pompoarismo fez por mim, ele faça na sua vida. Foi um prazer enorme estar aqui com você, falando da minha história, te contando um pouco de tudo que aconteceu comigo. Então é isso, pessoal. Para conhecer mais a Eliane Santana e aprender muito sobre pompoarismo, você pode me acessar através das minhas redes sociais, na fanpage, no grupo fechado Pompoarismo Certo, e também através dos meus perfis 1 e 2 lá no Facebook. E para você aprender muito mais sobre pompoarismo, você pode fazer o download do meu novo livro digital, é gratuito, tá? E você pode estar fazendo esse download lá no site elianesantana.com.br/livro digital.